Quantos pares de números inteiros m e n satisfazem a desigualdade? Módulo de 2m menos 2023 mais módulo de 2n menos m menor ou igual a 1. Então, para começar a resolver essa daqui, a gente precisa saber de um fato básico sobre esse módulo. Essas barras que a gente coloca aqui do lado do número é o módulo. O módulo significa a distância até o zero. Então, no caso aqui, a gente poderia estar trabalhando com números reais, mas nesse caso são só números inteiros, né? 2023 inteiro, e esse m que foi dado, tanto m quanto n, são números inteiros. Então, o módulo de um número inteiro vai ser a distância até o zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu pegar um número que já é positivo, por exemplo, 3, módulo de 3 é igual a 3. Se você desenhar aqui a reta, você vai ter a origem, 0, aí você vai ter menos 1, menos 2, e assim por diante. E para o outro lado, você vai ter 1, 2, 3 e assim por diante. Então, para os números positivos, a distância até o zero é o próprio número. Então, módulo de 3 é igual a 3. Agora, para os negativos, se eu pegar módulo de menos 2, por exemplo, é a distância até o zero. Então, a distância é 2. Ou seja, basicamente você apaga o sinal negativo. A distância vai ser só aqui, quanto você tem que andar do menos 2 para chegar no zero. Então, sabendo disso, que o módulo é a distância até o zero, a gente sabe que o módulo de qualquer número inteiro é sempre maior ou igual a zero. Se o número aqui é positivo ou negativo, estritamente, então o módulo é positivo. E se o número for zero, é o único caso em que o módulo dele vai ser zero. O módulo de zero é zero porque a distância do zero até o zero é zero. E aí a gente quer descobrir quantos pares de números inteiros, m e n, eu posso escolher, de modo que valha essa desigualdade aqui. Eu tenho que ter uma soma de dois módulos menor ou igual a 1. E todos os números que estão aqui são inteiros, como eu disse antes, né? Então, de quantas formas eu posso escolher isso? Lembrando que esse primeiro módulo é maior ou igual a zero, porque o módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, a gente vai ter dois números inteiros que são maiores ou iguais a zero, que somam menos do que 1. Somam ou 0 ou 1, né? Esse menor ou igual a 1 aqui, como a equação é inteiros, e o lado esquerdo é maior ou igual a zero, então tudo isso aqui é maior ou igual a zero, esses números têm que estar entre 0 e 1, ou seja, só pode ser 0 ou 1. Aí quantas possibilidades a gente vai ter para somar dois números inteiros e ficar entre 0 e 1? Ou ambos são 0, né? A gente pode ter 0 no primeiro com 0 no segundo, vai somar 0. Ou 0 no primeiro mais 1. Então a gente vai ter três casos aqui. 0 mais 1, que dá 1, é menor ou igual a 1. Ou 1 mais 0, que também a soma dá 1 e fica menor ou igual a 1. E agora a gente vai ter que analisar para quais desses três casos existem m's e n's que a gente pode escolher que façam sentido. Por exemplo, no primeiro aqui, se eu tiver aqui o primeiro módulo é 0, então eu tenho que ter 2m menos 2023 em módulo igual a 0. E o segundo também. Mas vamos olhar só para esse primeiro. Então, se o módulo é 0, isso implica que a distância desse número até o 0 é 0, ou seja, o próprio número é 0. Então, 2m tem que ser igual a 2023, para isso que está dentro do módulo ser 0. Só que então eu teria que ter um número inteiro, que quando eu multiplico por 2 dá 2023. Isso aqui é impossível, né? Porque do lado esquerdo é um número par e do lado direito é ímpar. Ou se você quiser, passando 2 dividindo, a gente teria que o m é 2023 dividido por 2, que não é um número inteiro. Então a gente vê que para esse primeiro caso aqui, não é possível. Não tem nenhum par de inteiros que satisfaça. E a mesma coisa para o segundo. O segundo caso também tem que ser o primeiro igual a 0 e o segundo igual a 1. Então é exatamente a mesma análise. A gente vai cair nesse mesmo caso. O 2m menos 2023 vai ter que ser 0, e isso é impossível. Então fica faltando analisar só o último. Então o último caso aqui é quando o 2m menos 2023 em módulo é igual a 1 e 2n menos m em módulo é igual a 0. Então, o que sai dessas duas equações? Nota que a segunda equação determina já que o 2n tem que ser igual a m. De novo, a gente tem um módulo igual a 0. Então, essa equação aqui diz que o 2n tem que ser igual a m. Então, portanto, a gente descobre já que o m tem que ser um número par, porque ele tem que ser igual a 2n. E, além disso, se a gente descobrir aqui quem é o m é o único que satisfaz. Então, a gente vai ter, para cada m, um único par mn satisfazendo essas duas equações. Agora a gente tem que olhar para a primeira, porque a primeira teria duas opções também. Nota que a gente tem o módulo igual a 1. Então poderia ser 2m igual a 2024, porque daí quando subtrai 2023, fica módulo de 1, que é igual a 1. Mas lembra que o módulo de menos 1 também é igual a 1. Então, na verdade, a gente poderia ter também
a princípio, 2m igual a 2022, certo? Porque se eu fizer 2m igual a 2022, menos 2023 ficaria módulo de menos 1, e módulo de menos 1 é igual a 1. E daí por isso que é importante saber que o nosso m vai ter que ser par, porque isso vai excluir esse segundo caso aqui. Se o 2m for igual a 2022, o m teria que ser igual a 1011, que é ímpar. Então não vai ser possível resolver. Se a gente tomasse essa segunda solução aqui, com m igual a 1011, não teria o n correspondente, que 2n é igual a m, porque não tem como ter 2n igual a 1111. Então no final a gente vai ficar só com o caso 2m igual a 1024, então 2m igual a 1024 vai implicar que o m vai ser a metade disso, que é 1012, e para esse m igual a 1012 vai ter um único n, que é igual ao dobro dele, que é o próprio 2024. Então, esse aqui, no final de todas as análises, vai ser o único par que satisfaz essa desigualdade. M igual a 1012 e N igual a 2024. Então, a resposta aqui para quantos pares de números inteiros MN satisfazem é, letra B, um único par.